Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Mato Grosso do Sul enfrenta pior dia de calor nesta quarta-feira antes de frente fria. JD1 no ar. Previsão do tempo. Mato Grosso do Sul deve encarar o pior dia da onda de calor nesta quarta-feira, dia 25, onde as temperaturas estarão muito acima da média e diversas cidades poderão registrar máximas acima de 40 graus. Essa condição acontece antes do avanço de uma frente fria que trará chuvas e diminuição nos termômetros. Conforme notificado pelo Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, nesta quinta e sexta, dia 26 e 27, respectivamente, uma frente fria avança provocando aumento de nebulosidade e ocorrência de chuvas e tempestades, com destaque para a metade sul e leste do estado. Para esta quarta-feira, a previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade. E pela configuração dos ventos, o céu deverá continuar encoberto por uma camada de fumaça oriunda de incêndios florestais na região amazônica e também de estados e países vizinhos. Enquanto as temperaturas podem bater os 42 graus em algumas cidades, existe a preocupação da umidade relativa do ar, cuja porcentagem pode atingir até 7% em determinados horários do dia. São previstas mínimas entre 20 e 25 graus e máximas entre 36 e 40 graus para as regiões sul, sudeste e leste do estado. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, esperam-se mínimas entre 25 e 30 graus e máximas entre 38 e 42 graus. Já nas regiões Norte e Bolsão, são esperadas mínimas entre 23 e 27 graus e máximas entre 37 e 40 graus. Em Campo Grande, as mínimas ficam entre 22 e 28 graus e as máximas entre 35 e 38 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo. A média de preço para o Mato Grosso do Sul teve uma leve alta e hoje está cotado a R$ 159. A média de preço da arroba da vaca gorda aqui em Mato Grosso do Sul é de R$ 241,50. O milho seco saca 60 quilos R$ 50 e a soja em grãos também saca 60 quilos R$ 134. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JD1 no ar. Notícias. O Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou na tarde desta terça-feira, dia 24, a prisão preventiva de Gustavo Lima. Além disso, também revogou a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo do cantor. O artista é um dos alvos da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e casa de apostas online, as bets. A decisão foi tomada pelo relator do caso, desembargador Eduardo Guilherme de Maranhão. A ordem de prisão tinha sido determinada pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, na segunda-feira, dia 23. No documento, o magistrado afirmou que as justificativas dadas para a ordem de prisão constituem meras ilações impróprias e considerações genéricas. O desembargador disse ainda no documento que não há indícios do que o cantor estivesse dando guarida a fugitivos quando viajou à Grécia com o casal José André da Rocha Neto e a isla Sabrina Henriques Truta Rocha, dono da empresa BydeBet, da qual Gustavo Lima adquiriu 25% em junho deste ano. JD1 no ar. Termina em 16 de outubro o prazo para pessoas e empresas resgatarem qualquer dinheiro esquecido através do Sistema de Valores a Receber, SVR, do Banco Central. Após a data, os valores podem ser incorporados ao Tesouro Nacional. Segundo dados do Banco Central, cerca de 8,56 bilhões ainda estão disponíveis para serem sacados no serviço, que garante que pessoas físicas e empresas recebam valores deixados em consórcios, bancos, cooperativas e instituições variadas. O prazo começou a valer em 16 de setembro, quando o presidente Lula sancionou a Lei 14.974/2024, que prevê o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, que também autorizou a incorporação de valores não resgatados no SVR ao Tesouro Nacional. Para conferir se existe algum valor a receber, basta acessar o portal valoresareceber.bcb.gov.br/público. JD1 no ar. JD1 no ar. O governador Eduardo Riedel e o secretário de Estado de Saúde Maurício Simões assinaram nesta terça-feira, dia 24, no auditório Carroceiro Zé Bonito, na Santa Casa de Campo Grande, um convênio de caráter de urgência ao hospital no valor de
15 milhões. O valor que será investido para manter a qualidade e aprimorar o atendimento aos pacientes nas unidades assistenciais da unidade hospitalar será repassado em 3 parcelas conforme dita no plano de trabalho. Riedel afirmou que após análise o governo viu a importância desse repasse para o hospital, escolha que reflete a confiança absoluta do governador de Mato Grosso do Sul na gestão da Santa Casa de Campo Grande. O governador ainda apontou que o repasse é mais um passo no plano para tratar dos problemas que afligem a saúde de Mato Grosso do Sul. Além do governador e o secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, também estiveram presentes os deputados estaduais Lucas de Lima e Pedrocian Neto, além do senador Nelsinho Trade. Assinaram um termo o governador Eduardo Riedel, o secretário Maurício Simões e a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima. Assinaram como testemunha os deputados Pedrocian Neto e Lucas de Lima, o senador Nelsinho Trade, conselheiros e associados do hospital. JD1 no ar. JD1 no ar. A Polícia Federal PF deflagrou nesta terça-feira, dia 24, uma operação que investiga um grupo suspeito de tráfico de imigrantes bolivianos ao Brasil. Segundo a Polícia Federal, esses bolivianos eram levados para trabalhar em fábricas clandestinas de roupas em São Paulo em condições análogas à escravidão. Foram cumpridos 36 mandatos de busca e apreensão e 16 medidas cautelares de proibição de deixar o Brasil na cidade de São Paulo, Guarulhos, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Minas Gerais e Corumbá, Mato Grosso do Sul. A Justiça também determinou a suspensão das atividades de 26 empresas. A operação contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública da União e do Ministério do Trabalho e Emprego. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Uma servidora estadual do Imaçu de 43 anos foi presa em flagrante na tarde dessa terça-feira depois de aplicar um golpe do falso Pix em um salão de beleza na região do Jardim dos Estados, em Campo Grande. O prejuízo para o estabelecimento chegou na casa dos 40 mil. Segundo detalhes dos registros policiais, a técnica ambiental usava diversos procedimentos e serviços do salão e nessa semana fez um Pix falso de R$ 788. A Polícia Civil foi acionada depois que funcionários do salão informaram a proprietária que o Pix não havia caído. A empresária ainda explicou que não era a primeira vez que a servidora aplicava o golpe do Pix falso e apresentou 65 comprovantes. O JD1 Notícias apurou que a servidora já conta com pelo menos 6 passagens por estelionato. Ela foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande. A jovem Mariana Agostinho, defensor de 32 anos que estava desaparecida desde o último domingo, foi encontrada sem vida pela Polícia Civil de Ivinhema na tarde de ontem em um canavial. Ainda conforme o setor de investigação da Polícia Civil, o carro da vítima e do marido foi encontrado na noite de segunda-feira. O homem estava no veículo desacordado e foi transferido para o Hospital de Dourados. Conforme o setor de investigações, o marido da vítima recobrou a consciência e confessou que teria matado a companheira a facadas após uma discussão e que havia deixado o corpo no canavial. O suspeito ainda teria tentado se matar quando foi encontrado inconsciente. O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais de Ivinhema e o autor vai responder por feminicídio. 2 pessoas ficaram levemente feridas após um avião de pequeno porte realizar um pouso forçado na pista de Paraíso das Águas durante a tarde dessa terça-feira.
Conforme as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, as equipes foram acionadas para conter vazamento de combustível. Inicialmente, o acidente aconteceu no momento do pouso e 4 pessoas ocupavam a aeronave. 2 vítimas foram socorridas com ferimentos leves e outras 2 não precisaram de atendimento. O acidente resultou apenas em danos materiais na aeronave. As causas do incidente serão investigadas por uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos que vem de São Paulo, juntamente com uma equipe da Draco. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E vamos ouvir agora o informativo diário do Senar MS. O agronegócio está cada vez mais tecnológico e exige profissionais capacitados nesse segmento. E o Senar Mato Grosso do Sul ajuda o trabalhador rural. Os cursos oferecidos na área de tecnologia da informação vão desde informática básica até pilotagem de drone. Só no ano passado foram mais de 600 turmas nos cursos ligados à área de tecnologia. Está interessado? Procure o Sindicato Rural do seu município. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa publicou nesta terça-feira, dia 24, uma resolução que proíbe a venda de azeites das marcas Serrano e Cordilheira, além de um lote de coco ralado da Cocoicia. Segundo a agência, os azeites foram retirados do mercado devido a eles terem sido importados e distribuídos por uma empresa sem cadastro nacional de pessoa jurídica, o CNPJ, e desconhecida no Brasil. Como a origem não foi identificada, não há garantia sobre a segurança e qualidade dos azeites. A agência também proibiu, além da venda, a fabricação, propaganda e uso desses produtos. Na mesma resolução, a Anvisa também suspendeu a comercialização e determinou o recolhimento do lote 030 424 158 de coco ralado da marca Cocoicia, após ele ter apresentado resultado insatisfatório em testes que detectaram a presença de dióxido de enxofre, um conservante acima do permitido. Assim como o azeite, o órgão também determinou a retirada do produto do mercado e proibiu sua distribuição, propaganda e uso. JD1 no ar. JD1 no ar. Serão liberados recursos para melhorar a internet daqueles municípios com menos de 30 mil habitantes. Os recursos serão liberados para provedores regionais através do programa Acessa Crédito Telecom. O projeto é uma parceria entre o Ministério das Comunicações, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Associação Brasileira de Desenvolvimento. Mais detalhes na reportagem de Márcia Fernandes. O programa Acessa Crédito Telecom quer ampliar o acesso à internet banda larga e aos serviços de comunicação em todo o país, principalmente no interior, nas cidades com menos de 30 mil habitantes e nas regiões de difícil acesso. Para isso, o programa vai disponibilizar recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para que provedores regionais de internet possam ampliar e melhorar os serviços. Esses pequenos provedores são responsáveis por 90% da internet ofertada no interior do país. Mas como eles geralmente não atendem às garantias financeiras, têm dificuldades para conseguir crédito. Para ajudar nessa questão, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, vai disponibilizar 100 milhões de dólares como garantia para os empréstimos realizados pelo FUST. É o que explica o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. E os pequenos provedores tinham muita dificuldade de ter acesso pelo grau de exigência muito alto. Foi através disso que nós começamos esse trabalho, estruturamos esse projeto para poder haver essa democratização, para poder facilitar e ajudar aos pequenos e médios provedores a terem acesso a esses recursos para poder expandir suas redes e assim a gente levar mais inclusão digital para o nosso país. Além disso, será ampliado o número de agentes financeiros que operam o FUST. Assim, os bancos estaduais, por exemplo, poderão ofertar os recursos. Até então, apenas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, operava o fundo. É o que aponta o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações,
Hermano Tércios. Esse programa Acesso a Crédito Telecom está baseado em um tripé. E o primeiro deles é esse. A gente publicou um acórdão do Conselho de Gestor do FUST que permite que outros agentes financeiros sejam credenciados para receber recursos do FUST. Então a gente tem diversas instituições financeiras do Brasil que estão aqui presentes hoje, diversos bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bancos públicos, inclusive, que estão aqui hoje podem também aderir a esse programa para que a gente possa liberar o recurso do FUST para esses bancos e para bancos também locais, que estejam mais próximos das prestadoras. Os recursos poderão ser aplicados em obras de infraestrutura, com a implantação de cabos de fibra ótica e equipamentos de telecomunicação. A previsão é que a ampliação da cobertura da conectividade nessas cidades beneficie cerca de 2,5 milhões de pessoas e alcance localidades que ainda não têm internet. O programa deve ajudar também a levar a internet banda larga para todas as escolas do país até 2026, a partir da Estratégia Nacional das Escolas Conectadas. Reportagem, Márcia Fernandes. JD1 no ar, direto de Brasília. Avança na Câmara a proposta que garante aos empregados a possibilidade de arrendar a empresa em que trabalham em caso de falência. A reportagem é de João Gabriel Freitas. Dados da Serasa Experian mostram que em 2023 foram feitos 1.405 pedidos de recuperação judicial para empresas em crises financeiras. Só que às vezes quem pode salvar a firma são os próprios trabalhadores. Nesse sentido, avança na Câmara dos Deputados um projeto que garante aos empregados o direito de assumir o controle da empresa em que trabalham caso o negócio entre em processo de falência. Essa possibilidade já existia na lei vigente desde 2005. Porém, a proposta assegura que sociedades constituídas por funcionários do próprio devedor tenham prioridade na aquisição ou no arrendamento. No arrendamento, quem detém a propriedade do negócio, chamado de arrendador, cede o direito de uso da empresa em troca de algo, geralmente um valor financeiro, por certo tempo. Já quem assume as rédeas do empreendimento, ou seja, o arrendatário, além de ter o poder administrativo sobre a instituição, recebe a opção de compra em definitivo ao fim do contrato. O texto aprovado na Comissão do Trabalho também altera a Lei do Seguro-Desemprego. A norma prevê que esses trabalhadores continuem tendo acesso ao benefício, já que hoje, assim que a sociedade de empregados toma a frente da empresa, os envolvidos perdem esse direito. A relatora na comissão, deputada Érica Cocai, afirma que devido à situação de falência, o empreendimento não gera lucro no começo do arrendamento. Para a deputada, não estender o auxílio é um risco aos empregados e torna mais difícil a recuperação do negócio. Érica Cocai defende que o reposicionamento da empresa no mercado depende da segurança financeira dos trabalhadores. Isso possibilita que nós tenhamos no nosso país trabalhadores e trabalhadoras assumindo a empresa que constroem todos os dias. E isso possibilita dignidade e, ao mesmo tempo, a continuidade da própria empresa, agora arrendada por sociedades constituídas por quem a mantém todos os dias. O projeto ainda prevê que seja dado ao grupo de trabalhadores que tomaram a frente da empresa uma carência de 12 meses para o início do pagamento do arrendamento. De acordo com a autora do texto, deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, o período é importante porque os empregados não possuem recursos para arcar com o pagamento da dívida e com as despesas diárias no início da gestão. De Brasília, João Gabriel Freitas. Os deputados aprovaram uma política de saúde para pessoas com doença renal. A reportagem é de Silvia Miato. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma política de atenção integral à saúde de pessoas com doença renal. O objetivo é assegurar ao paciente com doenças renais crônicas qualidade de vida e acesso facilitado a serviços de saúde. A proposta será agora analisada pelo Senado. O projeto define como diretrizes da política a universalização do acesso às diferentes modalidades de terapia renal e a medicamentos, a educação permanente dos profissionais de saúde para assistência às pessoas com doença renal e o desenvolvimento de projetos estratégicos para a incorporação tecnológica no tratamento. Na Comissão de Saúde, a relatora foi a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que ressaltou a importância de um diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico é muito importante. Muitas vezes o paciente ele não consegue fazer esse exame, ele não consegue ter esse diagnóstico no tempo correto para poder fazer um tratamento ainda cedo. Então, o que a gente trabalha através dessa política é para que a gente tenha normas consolidadas que possam dar condições ao paciente para que ele evite o máximo esses tratamentos mais invasivos, mais difíceis e que ele possa ter aí o tratamento mais cedo possível, que ele possa ter acesso.
O autor do projeto, o deputado Capitão Roberto Neto, do PL do Amazonas, afirma que existe uma estimativa de que cerca de 10% da população brasileira sofra de alguma forma de doença renal, com muitos casos não sendo diagnosticados a tempo. Pela proposta, o poder público deve incentivar universidades federais a realizar pesquisas relacionadas à doença renal e à qualidade de vida dos pacientes. O texto prevê também que o Poder Executivo vai regulamentar a matéria para garantir o cumprimento das diretrizes. De Brasília, Silvia Minhato. Proposta em análise na Câmara destina verbas do Fundo de Segurança Pública para combater o tráfico de drogas em cidades portuárias. A repórter Maria Neves tem os detalhes. Proposta em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara destina 10% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de combate ao tráfico de drogas. Pelo texto, as verbas deverão ser destinadas a cidades portuárias com mais de 100 mil habitantes e a estados que contem com estruturas para enfrentar crimes de fronteira. A destinação de recursos para combater os crimes de fronteira foi acrescentada ao texto pelo relator do projeto na Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel Ulisses, do União do Acre. Coronel Ulisses explica que as drogas que chegam aos portos brasileiros, especialmente a cocaína vinda dos países andinos e destinada à Europa, chegam ao país pelas fronteiras. Daí a necessidade de controlar também esses territórios. Nós entendemos que é muito importante nós tentarmos brecar a entrada de drogas, de armas, combater o narcotráfico na porta de entrada, que é a fronteira. Então, não somente com olhar nos portos, mas também aonde existe o primeiro momento onde essa droga entra, até chegar nas cidades portuárias. O projeto original da deputada Rosana Vale, do PL paulista, prevê a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para cidades portuárias com mais de 300 mil habitantes. Foi o relator Coronel Ulisses que reduziu o número mínimo de moradores para 100 mil. Segundo o deputado, cidades portuárias menores também enfrentam problemas com o tráfico de drogas. Em janeiro, o governo federal destinou mais de R$1 bilhão do fundo aos estados e ao Distrito Federal. Pela lei, a União é obrigada a repassar metade da arrecadação do fundo com loterias aos demais entes federados. Além dos recursos de loterias, o fundo é composto de outras receitas, como bens apreendidos de criminosos depois do processo julgado pela Justiça. Já aprovado na Comissão de Segurança Pública, o projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Maria Neves. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso site www.jd1noticias.com. Uma boa quarta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.